salva de palmas, todos aqueles que nos ouvem. Revestivos da armadura de Deus. Vamos tomar a palavra aí em Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 17. Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 17. Aqueles que não têm a Bíblia podem acompanhar pelo telão. Você na sua casa também pode acompanhar. Da Bíblia Ave Maria, 1015:2, a página. Nessas três cartas de São Paulo, que são aos Efésios, aos Filipenses e aos Colossenses, nós temos aí as epístolas do cativeiro. São três cartas que ele escreveu enquanto estava ali preso ou sendo perseguido, onde ele começou a colocar os mistérios de Deus, de Cristo, para a igreja, mais ou menos no ano 60 a 62 depois de Cristo. E aí ele começa a mostrar para os cristãos como deveria se comportar e como deveria viver. Apesar de Efésios estar colocado junto de Coríntios, ele faz parte dessas outras três cartas, onde São Paulo nos ensina como a viver. E isso é muito importante para nós. Uma leitura que nós fazemos corriqueiramente, às vezes em casa, com oração, mas não prestamos atenção no detalhe que ela traz para nós dessa batalha espiritual. Então vamos lá. A armadura do cristão. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Quando São Paulo fala isso para aqueles homens que estavam vivendo ali em Éfeso, ele estava dizendo não de uma renovação espiritual, porque eles já estavam no fogo. Porque para estarem conversando de Deus ali, eles estavam já vivendo uma porção, como nós pedimos hoje, do Espírito Santo. Porém, estavam presos, sendo perseguidos. E era preciso se fortalecer. Você sabe como que a igreja compara esse fortalecei-vos no Senhor? Não é a renovação total das suas forças, mas um impulso, uma intensificação da sua força. Vou dar um exemplo. Sabe, homem, quando você vai pegar ali uma peça de carro, ou alguma coisa que você acha que é pesado, mas você não tem certeza do peso, e você vai puxando em cima da mesa até chegar na pontinha, e quando o negócio solta, você vê que era mais pesado do que você pensava. O que você faz ali? Você dá um impulso, você intensifica a sua força, e mesmo que pareça impossível, você vai fazer tudo que você pode para conseguir ficar de pé. Não é assim, homem? É ou não é? Você deixa cair no chão de qualquer jeito, pula para trás, né? Então é essa intensificação que o Senhor fala. Fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Quem dá essa capacidade, essa força? Deus, o Espírito Santo de Deus. Então começa aí o fortalecei-vos no Senhor. Uma força que nós já temos, porém precisamos muitas vezes intensificá-la no nosso dia a dia, na nossa fé. Precisa ou não precisa? Precisa. Às vezes nós temos fé, estamos caminhando, estamos na igreja, aparece um perrengue lá na nossa vida, a gente quer o quê? Cambalear. E é justamente nesse momento que você precisa intensificar a sua força. Então fortalecei-vos no Senhor. São Paulo narra aí para nós uma batalha espiritual, uma luta espiritual. Agora vamos pegar o soldado humano.
Você já viu uma guerra, já viu uma cena de guerra, já viu um filme de guerra? Sim, né? Creio que todo mundo já viu um filme de guerra. O soldado, ele sai de qualquer jeito para lutar? Não. O que ele põe lá? Põe armadura, hoje até colete prova de bala, não é? Os caras colocam capacete, farolete ali, né, para iluminar, arma até com aquelas pontas, né, com faca na ponta, granada, e põe todo aquele arsenal ali, botina, bota, camuflagem, tudo para poder ir para a batalha. Isso nós estamos falando de um soldado humano. Nós estamos falando de uma batalha, de uma guerra comum, do dia a dia, que acontece nos outros países, infelizmente, até hoje. Mas, quando se trata de uma batalha espiritual, nós não temos nem ciência de como ela acontece às vezes. E quando São Paulo fala para nós, espalhada nos ares, é justamente porque essa batalha ocorre em todos os lugares. Aonde tem ar, povo de Deus? Em tudo, em todos os lugares temos ar. Então, forças espirituais espalhadas nos ares, essa batalha que acontece em todos os momentos, em todos os lugares, todas as horas, cada minuto, a cada segundo, uma batalha está acontecendo. Agora, como que é essa batalha? É isso que nós vamos ver, porque é diferente da batalha humana. O soldado humano pode se equipar com esses arsenais e sair para a guerra, e mesmo assim não é garantia de vida. Agora, e o soldado espiritual? E o homem espiritual, que São Paulo narra em outras cartas? Como que ele deve se armar? Ele faz uma comparação, que nós vamos ver já já na armadura de Deus, na armadura que o cristão usa. Porém, nós sabemos que as forças espirituais são muito mais poderosas do que as humanas, porque ela pode precipitar a nossa alma ao inferno. A batalha humana não pode. A batalha humana pode fazer o que no máximo? Matar, não é isso? A guerra pode nos matar. Mas quem pode precipitar a nossa alma? Somente Deus. Somente o julgamento. Então as forças espirituais são muito mais poderosas que as humanas. Tenha isso em mente. Resistir às ciladas do demônio, diz aí logo nos primeiros versículos. Revestir da armadura de Deus para que possa resistir às ciladas do demônio. Agora vejam só, para vencer uma guerra, já dizia o coronel Chang lá, é preciso conhecer o inimigo. Já ouviram essa frase? Ninguém vai para uma guerra sem estratégia. Ninguém vai para uma guerra sem se programar. Ninguém vai para uma guerra sem conhecer contra quem ele deu e como lutar. Não é assim? Pois muitas vezes estamos no dia a dia e não sabemos quem é o Satanás. Não sabemos quem é o nosso inimigo. Porque a gente fala inimigo de Deus corriqueiramente, mas ele não pode com Deus, ele pode com a gente. E não pode com a gente se a gente tiver fortalecido isso. Amém? Então é preciso conhecer o cara contra quem nós estamos lutando. Quem é então o demônio? Depois ele fala os principados e potestades. Quem são os principados e potestades? Você sabe? Quem são os príncipes deste mundo tenebroso que São Paulo narra? Quais são? Quem são as forças espirituais do mal nos ares? Quem são? Saberiam dizer? Vamos aprender hoje. Você tem que saber contra o que você está lutando. Amém, irmão? Amém. Tem que saber. Você vai sair daqui hoje sabendo contra o que você está lutando no dia a dia. Porque essas forças espirituais estão te levando a pecar. Essas forças espirituais estão levando a humanidade para o inferno. Deus me livre e guarde. O demônio, dado uma frase teológica, diz assim: o demônio é um ser espiritual, de natureza angélica, condenado eternamente ao seu estado de inferno por convencimento. Difícil, né? Vou repetir. Um ser espiritual de natureza angélica ou angelical, condenado eternamente ao seu estado de inferno por convencimento. Como lidar com Lúcifer? Como lidar com esse chefe da tribo aí? Como lidar com os demônios, se nós não sabemos quem são? Vamos explicar. Quando Deus criou os anjos, e todos são anjos, dependente dos corpos que eles estão, ou da hierarquia que ele está, que nós vamos falar já já, Ele criou, diz a palavra,
um número infinito como o das estrelas, trilhões, bilhões e sei lá quantos anjos criados. Nesses criação temos os 3 coros e 9 hierarquias aí dos anjos. Todos eles amavam a Deus indubitavelmente, mas não tinham o livre-arbítrio que nós temos, seres humanos. Os anjos foram criados para adorar ao Senhor. Os anjos são criados como seres espirituais para ter um serviço próprio, fixo, por isso que cada um é colocado em uma hierarquia. Porém, chegou um momento em que eles tinham que ser provados por Deus para estarem amando mesmo por convencimento, porque eles amavam mesmo, porque eles não têm escolha, entenderam? Então, como que num falso livre-arbítrio para alguns anjos, eles decidiram se rebelar, tendo um líder, que nós já sabemos quem é, um anjo de luz que está entre os tronos dos querubins. Esse anjo, se convencendo de que Deus não era bom, decidiu se afastar-se. E chega uma hora, diz Padre Antônio Forteira, que Deus virou as costas para esses anjos. E aí começaram a cair, no sentido da palavra, porque anjo não cai, ele se torna, Não existe anjo caído, existe anjo convencido de que não quer mais a Deus. E aí, então, esses anjos caídos, entre aspas, eu estou mostrando aqui, o povo da rádio não vê, eles negaram a Deus por orgulho, por soberba, por acharem que Deus já não era tão bom para eles. Então, qual que é a batalha espiritual? Em todos esses coros de anjos, caíram serafins, querubins, dominações, potestades, virtudes, anjos, arcanjos, caíram desde todas essas hierarquias, caíram. Alguns ficaram e viram que esses anjos estavam errados, equivocados. E aí qual é a batalha espiritual? Tentar convencer os anjos que não queriam negar a Deus a negarem a Deus. Essa é a batalha espiritual. A batalha no céu não é com espadas. A batalha nos ares não é com morte física e espiritual, mas é uma batalha de intelecto, convencimento. Então, a batalha que São Paulo está falando para nós aí é nós lutarmos com o nosso intelecto contra as coisas que vão perder a nossa alma para o inferno, para o mesmo estado que esses anjos ruins ficaram, se tornaram. Amém? Deu para entender? Então a batalha espiritual é intelecto, é convencimento. Isso é importante. Então o que é o demônio? É um ser espiritual que era anjo, que se convenceu, foi se afastando de Deus por convencimento. Ele se convenceu e entrou num estado de inferno, numa situação que não tem mais revogação. Esse é o inferno. Ser privado de Deus é um inferno. Então eles escolheram, e assim muitos seguiram esse demônio, que atuam até hoje com essa batalha intelectual, tentando convencer anjos a se tornarem maus e tentando convencer você, humano, a se perder na sua fé. Sabe por quê? O demônio ele não tem poder sobre nós, porque nós temos livre-arbítrio, ele não. Então, mesmo que todos os demônios desse mundo, mesmo que todos os anjos quisessem fazer você tomar uma decisão, se você tomar uma decisão contrária, a dele não vale nada, porque você tem o livre-arbítrio, ele não. Só que eu te pergunto, por que a humanidade ainda está caindo nas garras desse cara? Por que a humanidade ainda está cedendo a esse convencimento? E aí nós vemos tantas pessoas tentando nos convencer contra a vida, tantas pessoas tentando nos convencer contra a nossa própria vida, contra a nossa sexualidade, contra tantos outros pecados que são colocados aí no dia a dia. Entenderam? Convencimento, intelecto. Essa é a batalha espiritual. Se você achava que tinha uma guerra de fogo lá, de anjo furando anjo com espada, espirrando sangue para tudo que é lado, esquece. Isso é firula de filme. A batalha é espiritual, intelectual, de convencimento. E olha, não tem nada pior que isso, gente. Porque uma vez que você está decidido a pecar, ele já venceu, Esse é o grande perigo. Quem são os principados e potestades?
Principados e potestades são a terceira e a quarta hierarquia dos anjos. Nós temos aí 3 ordens, divididas em 9 coros, né, que são as 9 hierarquias. A última, que é a 9ª, os serafins, são os mais próximos de Deus. Em hebraico, serafim, seraf, significa queimar-se. Eles se consomem por Deus. São anjos adoradores. E são os mais próximos de Deus. São os últimos e os mais próximos. Aí faz uma referência a Mateus, né? Os últimos serão os primeiros. Olha só. Engraçado, né? Que bênção. Então, os serafins são essa 9ª hierarquia dos anjos. Depois vem os querubins, anjos do conhecimento, contemplam e organizam o caos. Eles ficam contemplando as coisas celestiais e organizam o que não está certo. Cantam, são eles os querubins. Depois os tronos, transmitem a grandeza de Deus aos inferiores. A luz de Deus que passa por esses 3 coros, né? Por essas 3 hierarquias nesse primeiro coro, vai chegando aos outros por esse daí, que vão mandando a graça de Deus para eles. Essa é a função dos tronos. Escrevam, daí desses 2 saiu o famosão, né? O Satanás, Beelzebub, Lúcifer, ou seja lá como você queira chamar o indivíduo, o carcará, né? A 6ª hierarquia, as dominações, tem a função de ministrar a vontade de Deus, de falar qual é a vontade de Deus. Por isso que chama dominações, eles têm autoridade sobre as outras hierarquias. Depois, as virtudes, são anjos fortes, que removem os obstáculos e as dúvidas, aqueles que tentam apagar as coisas ruins no caminho dos humanos e também das celestiais. Depois vem esta 4ª hierarquia que São Paulo narra, que é as potestades. Olha só, são os que fazem acontecer a vontade de Deus para os demais. São os que fazem acontecer os pensamentos de Deus na cabeça dos demais. Por que então que nós lutamos contra os principados e potestades? Para provar que a batalha é intelectual, de convencimento que Deus não precisa estar na tua vida. Foi por isso que essas potestades são as que mais se prejudicaram e as que mais lutam contra nós. Entenderam? Depois vem a 2ª hierarquia, que são os arcanjos, que exercem funções especiais. Não preciso nem dizer porquê, né? Gabriel, Rafael e Miguel estão nessa hierarquia aqui. Você vai fazer isso, porque é especial para a humanidade. Vai lá anunciar que Maria vai ser a mãe de Jesus. Foi lá. Entenderam? Então, esses arcanjos são os que exercem funções especiais entre a humanidade. Depois vem a 1ª hierarquia, que são a classe dos anjos. Todos são os anjos, mas tem uma classe que diz que são os que exercem as ordens e executam. Todas as outras que dão ordens para eles e as de Deus, eles são feitos para servir e executar. Então, nós lutamos contra os principados e potestades de São Paulo. Lutamos contra muito mais. Mas esses 2 por quê? Porque são mensageiros divinos dos príncipes e líderes e porque são aqueles que vão fazer a vontade de Deus acontecer na cabeça das pessoas. Entenderam? Então, lutar contra o demônio é lutar contra essa classe de anjos dominadas por ele, um anjo livre de tempo e espaço, que não pode entrar no seu pensamento, mas pode interferir, porque ele consegue imaginar o que você faria na sua vida. Já vou falar disso. Depois, nós lutamos contra os príncipes deste mundo tenebroso. Quem são os príncipes deste mundo tenebroso? Quando a gente fala mundo tenebroso, a gente fica pensando aqui, no mundo que nós estamos, de tão ruim que ele está, não é? É ou não é? Não estou gostando. O mundo está bom para você, gente? Está legal? Não precisa de evangelização mais, né? A gente pode parar o grupo Arúzia, pode parar a evangelização, está todo mundo salvo. Está assim ou não está? Não está. Então, quando a gente fala mundo tenebroso, a gente pensa que é esse mundo aqui, e não é. É o mundo espiritual que ele narra do inferno, das pessoas e dos anjos que se perdem. Então, os príncipes do mundo tenebroso são os anjos líderes de todas essas classes que estão lá para perder os homens. Entenderam?
Então, lutar contra os príncipes desse mundo tenebroso é lutar contra o demônio e